Bem, é oficial, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pelo presidente Trump através da lei Magnitsky. E tem gente falando que agora o Brasil vai ser excluído do sistema SWIFT. Eu não sei, esse pessoal vai do 0 a 100 muito rápido, não faz sentido uma coisa dessa não, vai devagar aí. Ó, nesse vídeo eu vou te explicar o que é o tal do sistema SWIFT, por que seria catastrófico se isso acontecesse, seria quase que um apocalipse aqui no Brasil, e por que, pelo menos não nesse momento, não corre o risco do Brasil ser excluído do sistema SWIFT, aliás, não nesse momento e não por estas razões, tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação e aqui nesse canal falo de economia, falo de investimentos e falo principalmente de carreira no mercado financeiro. Se você gostar desse vídeo, junte-se a nós, se inscreva aos mais de 300 mil inscritos que temos no nosso canal para que você aprenda o mercado financeiro com profundidade, sem paixões políticas e com pragmatismo. Fechou? Se inscreve para não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o porquê que o sistema SWIFT é brutalmente importante e porque a gente depende desse sistema para que a coisa funcione. O sistema SWIFT, de um jeito bastante simples, é como se fosse o Pix do mundo. Ou seja, todas, se não todas, mas quase todas as transações internacionais rodam no sistema SWIFT. Se você, brasileiro, faz uma viagem para o exterior e usa o seu cartão de crédito brasileiro, em fração de segundos, os bancos conversam, vai para sua fatura, mas tudo isso passa pelo sistema SWIFT. Toda importação que a gente faz, pagamento para o exterior, seja de qualquer coisa, passa pelo sistema SWIFT. Toda exportação que as empresas brasileiras precisam receber, também passam pelo sistema SWIFT. Ou seja, excluir o Brasil do sistema SWIFT seria literalmente isolar o Brasil financeiramente em relação ao mundo. Isso seria quase que o apocalipse econômico do nosso país, porque nós imediatamente deixaríamos de fazer negócio com o resto do mundo. As empresas que exportam não iam conseguir vender, as que importam não iam conseguir comprar, e a gente ia ficar aqui isolados com uma moeda que nenhum outro lugar do mundo aceita, então seria drástico isso, tá? Mas não, isso não deve acontecer. Eu vou mostrar para você o porquê que isso não deve acontecer, tá? Antes de eu mostrar o porquê que não deve acontecer, deixa eu fazer um adendo aqui e deixar um recado para Vossa Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Sabe, ministro, tem um jeito de o senhor não ser sancionado ou do seu patrimônio não ser sancionado. Sabe qual é o jeito? É isso aqui, ó. Para você que não sabe, isso aqui é uma carteira de autocustódia de criptomoedas. Quando você investe em criptomoedas e você guarda suas autocustódia, em autocustódia uma carteira semelhante a essa, nenhum governo é capaz de confiscar isso aqui, tá? Ele é inconfiscável. E por que eu estou brincando com isso? Porque a verdade é que se você tem criptomoedas assim, nenhum governo, por mais tirano que seja, vai conseguir confiscar. Então o presidente Trump não conseguiria eventualmente criar qualquer sanção caso ele tenha patrimônio assim. Mas aí o problema também é, ministro, que aí Vossa Excelência não ia conseguir criar e bloquear contas de brasileiros que têm dinheiro aqui, né? Bom, brincadeiras à parte, eu estou citando essa questão das criptomoedas porque esta é uma das principais razões pelas quais sistemas descentralizados, como o das criptomoedas, vêm crescendo no mundo, porque você não está nas mãos de um único governo, de um governante, de um Estado. E aí fica até a reflexão para a gente aqui, né? A gente hoje vive, ao menos algumas pessoas vão discordar do que eu falo, mas a gente vive em um sistema democrático e algumas pessoas vão discordar disso e tá tudo bem, eu não quero entrar nesse mérito, né? Porque realmente tem alguns excessos ali. Mas, em tese, ao que parece, não há nenhum risco de confisco do nosso patrimônio, da nossa movimentação, mas e se amanhã um tirano sobe ao poder e resolve criar uma regra contra os brasileiros que estão com dinheiro no Banco Central e simplesmente vai lá e aperta um botão e a gente fica sem acesso? Eu acho isso muito improvável, para ser honesto. Apesar de improvável, não é impossível. Veja, o que o presidente Trump está fazendo está excluindo o ministro Alexandre de Moraes do sistema financeiro norte-americano. Não só isso, mas ele está excluindo o ministro Alexandre de Moraes de acessar quaisquer patrimônios que ele tenha naquele país. Então, essa lei Magnitsky, ela vai criar sanções que impedem o ministro Alexandre de Moraes
de movimentar quaisquer quantias financeiras ou de manter relações com quaisquer empresas brasileiras. Agora, deixa eu te explicar o porquê a galera foi de 0 a 100 e dizendo que a gente pode ter problema com o sistema SWIFT. E já te explico por que não. Olha só. O fato é que, a partir dessa sanção, o ministro Alexandre de Moraes não consegue mais ter nenhuma relação com empresas norte-americanas, sendo essas empresas instaladas lá ou não. Só que, como a gente vem falando sobre isso há muito tempo, eu acho que o ministro não é bobo, eu presumo que ele não tenha nenhum patrimônio nos Estados Unidos, então, financeiramente, ele não estaria sendo afetado. Mas ele não consegue usar mais cartões de crédito que rodam na bandeira Visa ou que rodam na bandeira Mastercard, porque são empresas norte-americanas. E tem um outro problema. Bancos brasileiros que possuem operações nos Estados Unidos também precisam seguir esta regra dada a sua operação que está lá. Então, por exemplo, Banco do Brasil é um banco brasileiro, não está sob jurisdição do governo norte-americano, certo? Mas ele tem sede lá nos Estados Unidos, ele tem operação lá, então ele precisa seguir essa regra, ou senão, eventualmente o governo pode escalar e dizer, você não vai cumprir essa regra, então você vai sair daqui dos Estados Unidos, você está proibido de operar aqui, e outros bancos acabariam fazendo isso, tá? E a galera está dizendo que a gente pode ser excluído do sistema SWIFT sob a argumentação de que, se as instituições brasileiras continuarem um relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, se ignorarem essa lei, o que o presidente Trump poderia, em tese, fazer é falar, tá bom, instituições brasileiras, vocês não vão mais usar o sistema SWIFT. Vamos entender porque isso não é verdade, tá? Mas também eu quero dizer até onde iria o poder do presidente Trump se essa história escalar e até onde a gente chegaria, mas não é tão simples, tá? Na tela para você, o site swift.com. Você não precisa acreditar em mim. Vai aí no seu navegador agora, digita swift.com, você vai chegar nesse site, tá? Tudo que você precisa saber sobre o sistema SWIFT está aqui. Eu já deixei separado aqui algumas coisas, então aqui o que a gente tem? A sanção propriamente dita, tá? Explicando por quê, as razões e tal, que eu não vou entrar no mérito disso aqui, tá? Então fala lá do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, página inicial da SWIFT. Eu já deixei aqui SWIFT, que é na página de compliance dele, SWIFT e sanções. Tem muita coisa aqui pra gente ver. Vamos lá, primeiro, né? O que é o SWIFT? Caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, a gente pode vir aqui, ó. O que é? Fundada em 1973, a SWIFT é uma provedora global de serviços seguros de mensageria financeira. Ela foi fundada para substituir o Telex. É uma cooperativa de propriedade dos seus membros que conecta mais de 11 mil bancos, inclusive os brasileiros, instituições financeiras e empresas em mais de 200 países e territórios, certo? A SWIFT opera internacionalmente com 26 escritórios espalhados pelo mundo e sua sede fica na Bélgica, ou seja, não fica nos Estados Unidos, já começa por aí. Como provedor estratégico de serviços de mensageria financeira internacional, o setor financeiro da SWIFT é supervisionada pelos bancos centrais do G10. Ou seja, é o Banco Central norte-americano ou é o presidente Trump que exerce alguma governança sobre a SWIFT? Não, não é. Tá? Ela é uma cooperativa e aí tem lá o Conselho de Administração, que tem 25 membros no Conselho de Administração, representando bancos de todo o mundo, que governam a empresa e supervisiona a sua gestão. Ele é supervisionado pelos bancos centrais do G10. Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Suíça e Suécia. Bem como o Banco Central Europeu, tendo como principal supervisor o Banco Nacional da Bélgica. Se a gente sobe aqui, ó, ele vai dizer pra gente o seguinte, ó, qual é o papel SWIFT nas sanções financeiras. Então a gente desce aqui, ó. O SWIFT não monitora, nem controla, mas enfim, em algum momento ele vai falar sobre as sanções. Tá aqui, ó. A SWIFT cumpre todas as leis e sanções, no sentido de que se tiver alguma lei que obriga a sancionar alguém, eu vou falar quem ela já sancionou aqui, ela vai cumprir? Resposta, sim. A SWIFT cumpre integralmente todas as leis e sanções aplicáveis. A responsabilidade por garantir que as transações financeiras individuais cumpram as leis e sanções, no entanto, cabe às instituições financeiras que as administram e às suas autoridades competentes. A SWIFT é apenas uma provedora de serviços de mensagem e não tem qualquer envolvimento com o controle de transações financeiras. Sobre expulsar bancos aqui ele fala um pouco mais, tá? Mas
ele fala aqui, ó, a SWIFT já desconectou bancos para fins de sanções? Em 2012, em decorrência de ações internacionais e multilaterais para intensificar as sanções financeiras contra o Irã, foi aprovado o regulamento da União Europeia 267-2012. E aí ele vai falar aqui, o regulamento proíbe provedores especializados em mensageria financeira de fornecer serviços a bancos iranianos sancionados pela União Europeia. Então, quando a gente olha aqui, toda vez que o sistema SWIFT precisou excluir alguma instituição daqui, ele o fez por regras da União Europeia. Vamos lembrar, ele está sediado na Europa. E aí, ó, se a gente vir aqui, ó, as declarações em março de 2022, que foi quando ele bloqueou a Rússia daqui. Então, olha lá, uma atualização da nossa mensagem. Nosso pensamento profundo, lá, decisões diplomáticas tomadas pela União Europeia em consulta com o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos, envolve a SWIFT nos esforços de pôr fim a esta crise, que seria a guerra, tá? Então, olha só, em conformidade com as instruções legais, o regulamento da União Europeia, o Conselho da União Europeia, 1º de março, desconectamos 7 entidades russas designadas. Então, o que eu quero dizer para você é que o governo norte-americano não exerce governança isolada sobre o sistema SWIFT. Por isso, sim, o presidente Trump pode bloquear as contas e qualquer transação financeira do ministro Alexandre de Moraes no seu país? Pode. O presidente Trump pode bloquear o Brasil do sistema SWIFT? Não pode. Ainda bem. Tá? Eu vou dizer para você o que eventualmente ele poderia, que seria ruim pra gente, tá? Mas nesse vídeo é apenas para deixar você bastante tranquilo, assim, não caia nesse terrorismo de que agora o Brasil vai sair do sistema SWIFT. Repito, não vai sair não por essa razão e não por enquanto. Pode ser que haja outros desdobramentos mais para frente, do qual nesse momento eu não tenho como saber, mas dado que está posto à mesa, é muito, mas muito improvável que isso aconteça, tá bom? Repito, se isso acontecesse, seria uma catástrofe econômica, porque a gente ficaria completamente isolado do resto do mundo. Seja você brasileiro que investe no exterior, seja qualquer coisa, a gente ia ter problemas assim monumentais. Fechou? A gente não ia conseguir usar o nosso cartão de crédito. Olha só que bizarrice isso. Mas vamos lá. Vamos partir do princípio que, eventualmente, essa história escale, as instituições financeiras não queiram seguir essas regras, brasileiras, né, não queiram seguir essas regras, o presidente Trump suba o tom, o governo brasileiro vai subir, etc. Vamos partir do princípio do pior cenário. O que poderia acontecer não é a exclusão do SWIFT, mas excluir as instituições financeiras de usar o sistema de compensação do dólar. Aí seria bem ruim, porque apesar de eu estar no SWIFT, eu não ia conseguir usar qualquer compensação que seja feita em dólar. E o trade global é feito em dólar, isso traria grandes consequências para a gente. Mais do que isso, mais do que trazer grandes consequências para a gente teria um outro problema diplomático e monetário. Por quê? Porque o Brasil atualmente possui aproximadamente 350 bilhões em reservas internacionais, dos quais a maior parte desse recurso está justamente em títulos do Tesouro norte-americano. E se no limite isso acontecesse, ou seja, se o Brasil fosse proibido ou se as instituições brasileiras fossem proibidas de usar o sistema de compensação em dólar, o Banco Central brasileiro não acessaria suas reservas internacionais. Sabe o que aconteceria com o dólar? Ele ia sair de 6 e ia para 30, para 40, para 60, e não é exagero se isso acontecesse. É claro que eu acho isso muito difícil de acontecer, até porque isso também excluiria o Brasil de negócios internacionais. E o Brasil tem uma presença significativa nos negócios internacionais, e sancionar um país inteiro, inclusive trazendo complicações para o seu próprio país, por conta do ministro, eu não sei, me parece improvável, tá? E aí, o que eu quero mostrar para você aqui é a posição do Banco Central em relação a isso, tá? Do nosso Banco Central, para que a gente possa olhar até precedentes em relação a toda essa história. Então, lá no site do Banco Central, a gente pode entrar aqui na Home, tá? Quando a gente vem aqui na Home, ó, estabilidade financeira, a gente pode vir aqui ó, em câmbios, e depois aqui ó, em capitais internacionais, tá? Não, política cambial, perdão.
aqui, ó, em reservas internacionais. E aqui ele vai contar para a gente qual que é a posição de reservas internacionais. Eu disse que tinha aproximadamente 340. Temos 340 bi de dólares em reservas internacionais. É isso que permite, inclusive, que o dólar não dispare tanto. Se a gente baixar aqui um relatório de gestão das reservas internacionais, tem algo curioso, que nesse relatório a gente vai ver como que o Banco Central faz a gestão destas reservas. Então, tem muita coisa nesse relatório, são 40 páginas. Eu quero descer para a posição, aonde que está esse dinheiro, tá? Para a gente entender. E um sutil movimento que o Banco Central vem fazendo ao longo dos últimos anos, tá? É sutil, até porque o volume é muito grande, mas, ó, distribuição por moedas das reservas internacionais, Banco Central. Então, ó, ele vai mostrar para a gente um gráfico de barras. O azul aqui é o dólar. Depois a gente tem euro, depois ien, então aqui a gente vai ter libra, dólar canadense e assim sucessivamente. Uma coisa que nos chama atenção é que nos últimos anos, aqui ó, de 2020 para cá, a gente pode acompanhar aqui, ó, o Banco Central vem gradativamente diminuindo a sua exposição em dólar. Ainda tem muita coisa, sejamos honestos, 70%, mas ele vem gradativamente diminuindo a sua exposição em dólar e aumentando a sua exposição em ouro. Mais uma vez, é sutil esse movimento, mas é o que a gente consegue observar nitidamente ao olhar nesse gráfico. Isso, portanto, traria, quanto mais ouro a gente tem, menos dependência do sistema do dólar. Mas é claro que o ouro aqui representa nem 5% do que a gente tem. Então, se você quer saber onde estão as reservas internacionais do Brasil, está aqui. Mais de 70% está aqui nos Estados Unidos. Isso, portanto, nos preocupa. Precedentes. Em algum momento, a economia norte-americana, o governo norte-americano, bloqueou o acesso ao sistema de compensação de dólares e, consequentemente, bloqueou as reservas internacionais de um país que tinham lá? Sim, aqui, ó, Rússia, na guerra. Onde estão os 300 bilhões em reservas da Rússia congeladas no Ocidente? Então tem aqui uma matéria falando, mas o fato é que quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, uma das sanções impostas foi o bloqueio das reservas internacionais, inclusive à época foi uma das principais razões, não só por isso, óbvio, que fez com que o preço do dólar em relação à moeda russa disparasse. Então, o que eu quero trazer para você é que, assim, eu não sei aonde essa história vai terminar, tá? Mas o que me parece é que é absurdamente improvável que o Brasil, por qualquer razão relacionada ao ministro Alexandre de Moraes, relacionado ao ex-presidente Bolsonaro, relacionado ao presidente Trump, relacionado ao presidente Lula, é absolutamente improvável que a gente tenha qualquer tipo de problema e de conexão com o sistema SWIFT, tá? E no limite do exagero, que poderia acontecer é o governo norte-americano bloquear o acesso ao sistema de compensação em dólar, o que forçaria a gente fazer trades com outras moedas. Será que o presidente Trump quer fazer isso? Não sei, eu acho que não. Então, vamos assistir cenas dos próximos capítulos. Claro, eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer, talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro e aí você tenha mais respostas do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho muitas perguntas. Mas, para resumir, o que é o sistema SWIFT? Sistema de compensação internacional utilizado por países do mundo inteiro, inclusive pelo Brasil. Ser excluído do sistema SWIFT significaria necessariamente um isolamento financeiro do Brasil, que seria uma catástrofe. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, o ministro Alexandre de Moraes não consegue usar Visa nem Mastercard. Se o Brasil for excluído do sistema SWIFT, ninguém vai conseguir usar Visa nem Mastercard, tá? Ou seja, colapsaria um monte de empresa que precisa vender e etc e tal, então seria uma catástrofe. Isso deve acontecer? Provavelmente não, muito provavelmente não. No limite, uma possível consequência, se as instituições brasileiras com operação lá não seguirem isso, etc e tal, ele pode exigir que as empresas deixem de operar lá nos Estados Unidos e ainda, no limite, bloquear o Brasil de acessar o sistema de compensação em dólar. Mas isso representaria, inclusive, uma perda política, porque vamos pensar do ponto de vista político.
tá? E vamos aqui vestir o boné do Make America Great Again, ou seja, do tal do MAGA. Vamos vestir o boné de que o presidente Trump, ele tá preocupado com o Brasil e que ele quer que o presidente Bolsonaro concorra à eleição, etc. Pessoalmente eu não acredito nisso, tá? Mas vamos pensar nisso. Vamos ainda supor que ele queira que o presidente Bolsonaro ganhe a eleição e assume o Brasil em 2027. Vamos supor. Sabe o que ele ia entregar para o seu aliado político? Uma terra arrasada. Um país que hoje já está com dificuldade, mas que aumentaria em muito, mas muito, o número de empresas quebradas, o número de gente passando fome, aumentaria muito. Esse seria o presente que ele ia entregar para o seu aliado político? Um presentinho de grego, né? Então, honestamente, eu não acredito que a gente pode chegar nesse nível por estas razões. Reitero, considere sempre pensar em custódia do seu patrimônio sem depender de nenhum governo, tá? E conta aqui para mim nos comentários o que você acha disso. Você já conhecia o sistema Swift? Não conhece? Como você vem acompanhando isso? Vai ser muito legal a gente debater isso. Coloca aqui nos comentários. Lembra de checar a tua inscrição no nosso canal e eu te vejo no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.